Ok, hoje, dia 10 de junho de 2018, e nós vamos dar prosseguimento que nós estamos estudando uma passagem que tem no livro de Gálatas, é um livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo, porque essa igreja, a igreja da região da Galácia, né, não é nem uma cidade, é uma região, é como se fosse o Vale do Jequitinhonha, a Zona da Mata, o Triângulo, não é uma região, a região da Galácia. Após Paulo ter pregado o Evangelho da Graça, depois você me arranja um copinho da alma, mas eu esqueci. Paulo ter pregado o Evangelho da Graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Uma turma foi atrás, seguindo as pegadas de Paulo, para desconstruir o que ele tinha construído. E a essência do Evangelho, né, o cerne, o centro, a essência do Evangelho, é que nós não somos merecedores, mas nós somos pecadores e nós temos uma dívida de pecado, que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, uma dívida de pecado que nos afasta de Deus. Tá bom, obrigado. Porque o profeta Isaías falou alguns séculos antes que os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então o pecado é algo que afasta a presença de Deus, porque Deus é santo, Ele é triplamente santo. O mesmo Isaías, lá nos seus primeiros capítulos, quando ele teve uma visão de Deus, ele falou: ai, pobre de mim, porque eu sou um pecador, cujos lábios são impuros, e eu moro no meio de um povo que é impuro também. E eu contemplei o Santo de Israel. E os querubins, aliás, os serafins, que sobrevoavam o trono de Deus, ficavam proclamando dia e noite: santo, santo, santo é o Senhor, Kadosh, 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 no hebraico. E após Paulo ter pregado o Evangelho da graça, que ainda que não sejamos merecedores, porque Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. O Pai, por amar a sua criatura, o Filho, o homem, quer dizer, Ele nos enviou o seu Filho, nascido de mulher. O mesmo livro de Gálatas, aqui no capítulo fala, 4:4, que vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. De maneira que Deus emanuelou, Ele veio estar aqui conosco, Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e tabernaculou, assumiu um tabernáculo, assumiu um corpo. E o livro de Hebreus também fala que, visto que os filhos têm a participação comum de carne e sangue, Hebreus 2:14, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele se identificou conosco e nos representou na cruz. E quando Cristo morreu, todos os homens estavam morrendo com ele. E quando ele ressuscitou, ele trouxe a possibilidade para aquele que crê de também um dia participar do poder da ressurreição. Que Deus exerceu o seu poder, demonstrou o seu poder, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. E sendo que habita em nós o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, também há de, no tempo escatológico, lá no tempo final, nos ressuscitar a nós que cremos também. Só que as Escrituras mostram que esse poder da ressurreição, ele não será atuante apenas nos tempos finais, nos tempos escatológicos, levantando o nosso corpo do pó, né? Tem passagens que falam sobre isso, assim como existe corpo terreno, também existe o corpo celestial. 1 Coríntios 15 fala sobre isso, é uma doutrina muito bonita.
Mas esse poder da ressurreição, ele não está destinado apenas a ressuscitar o crente lá nos tempos finais. É um poder também que está disponibilizado para atuar hoje, nesse exato momento. Paulo, no seu livro, na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, muito conhecido, ele fala que mesmo depois que nós nascemos de novo, mesmo depois que nós nos tornamos um só espírito com Deus, mesmo depois que a gente se torna filho de Deus pela adoção através de Jesus Cristo, nós ainda temos um poder em nós. Nós ainda temos uma natureza velha, uma roupa velha, que Satanás manipula, porque Efésios 2 fala que ele atua, né, nesse mundo, nesse presente século, e ele atua nos filhos da desobediência, mas pelo engano, ele também tenta atuar em nós que somos nascidos de novo. E ele usa esse sistema cósmico, esse sistema de coisas que tenta impor nas nossas mentes os seus padrões, que sempre são padrões contrários aos padrões da palavra de Deus. Então ele tenta nos levar a uma vida infrutífera. Como já disse um irmão muito querido, há muitos anos atrás, ele me falou: olha, meu irmão, Satanás só tem um objetivo: neutralizar o guerreiro. Ele quer nos deixar inoperantes, porque ele sabe, porque tem muitas promessas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Ele falou: eis que tenho todo o poder nos céus e na terra, e eu estou convosco até a consumação do século. E também a palavra fala que as portas do inferno não têm poder de prevalecer contra a igreja. Então Satanás sabe o poder que o nascido de novo tem. Ele tem o poder ele tem a habitação do Espírito, ele tem o poder da oração e da intercessão, o poder de clamar a Deus, o poder de rogar ao Senhor e pedir que as situações sejam mudadas, que uma pessoa seja curada, que um bairro seja liberto da escravidão de Satanás, que pessoas recebam uma oração de libertação de vícios, ou seja, a igreja tem todo o poder no céu e na terra por estar em Cristo. O livro de Efésios fala linda e rica e profundamente e repetidamente nos seus 3 primeiros capítulos que nós estamos nele e que por estarmos nele Deus nos atende. 1 João fala isso, nós estudamos, que ele nos ouve naquilo que pedimos. E que essa oração, ela tem, Tiago também fala que Elias, sendo um homem semelhante a nós, ele rogou e o céu fechou, ele rogou de novo e o céu abriu, para não chover e para chover. Efésios também fala que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, bom dia, ou pensamos. Bom dia, Marcelo. Então, o crente, ele tem disponível um poder muito grande de se opor a Satanás. E Satanás, sabedor disso, ele tenta nos enganar e nos convencer que nós não somos nada, que nada vai dar certo, que a coisa vai piorar, que é inútil orar, que Deus não está te ouvindo, que não adianta ir lá fazer, porque ele quer, como disse um irmão há muitos anos atrás, o Braulio Lúcio Martins, ele me falou isso: o objetivo de Satanás é neutralizar o guerreiro, é convencê-lo de que ele não tem poder. E nós somos dotados de muito poder, a armadura de Deus. E a sua caneta está sem? Não, tem caneta ali na mochila se você precisar. E a forma como o Espírito trabalha através de nós é quando nós cedemos a nossa vontade. Nós decidimos entregar aquela tomada de decisão, aquela decisão de ir para a direita ou para a esquerda, aquela decisão de fazer ou não fazer. Você está numa situação conversando com alguém, de falar ou não falar, de olhar
olhar ou não olhar ao Espírito Santo. Porque o nosso texto base está aqui em Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Andai no Espírito. Nós já vimos aqui que andar é uma metáfora para se comportar. Comportamento. O seu estilo de vida. O jeito que você está caminhando. Peregrinando. Aquela musiquinha bacana. Vou pelos montes. Ou seja, dia a dia, momento a momento, decisão por decisão, nós temos a oportunidade de escolher fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo, do jeito que eu percebo, e ao fazer isso eu estou optando por fazer as coisas de uma forma limitada, usando um recurso que é limitado. Nenhum de nós tem bola de cristal. A gente não sabe o que vai acontecer daqui meio minuto, daqui 1 hora, mais à tarde, amanhã, essa semana, mês que vem. Alguém aqui já sabe quem vai ser campeão na Copa? Ninguém. Deus já sabe. Nós não sabemos. Nós não sabemos nada. Nós somos extremamente limitados. Então, quando você toma uma decisão de apostar em algo que você decide, sem a orientação do Espírito, você está correndo o risco de acertar ou de errar. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Mas quando você traz Deus para participar da sua vida, quando você convida Deus para falar: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor me ama. A circunstância aqui é essa, essa e essa. Me mostra o teu caminho, porque o teu caminho é perfeito. Me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Me orienta na direção que o Senhor quer que eu tome. Aí Deus vai usar, Deus vai usar as circunstâncias, Deus vai usar a boca de um irmão, Deus vai usar uma pregação, Deus vai usar um outdoor, um versículo. Deus na minha vida já usou até pichação. Tinha um versículo pichado no muro, sem reboco. Eu estava procurando uma decisão, orando, e aí eu vi aquele versículo. Porque o versículo pode ser só um versículo, ou o versículo pode ser aquilo que o Espírito Santo ilumina e queima seu coração. Você sente, você percebe, é o Espírito falando. Porque o Senhor Jesus, lá em João 10, ele falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e me seguem. Se uma mulher qualquer falar assim: ô mozinho, eu já sei, essa não é a Marluce. Eu conheço a voz da Marluce. Se for a Marluce, fala assim: ô mozinho, eu falo: opa, é a Marluce. Pelo convívio. Se um médico conhece a voz da dona Adélia. Tem quantos anos que o senhor conversa com ela? Tem mais de 40 anos. Tem mais de 40 anos, já deu para habituar o ouvido ao timbre da voz dela. O Marcelo já conhece a voz da Marta, a Marta conhece a voz do Marcelo, o pastor Geraldo conhece a voz da Elaine. O menino Joel já está aprendendo a conhecer a voz da Grazi. Quando ela liga, ele já sabe, é a Grazi. Se uma gaiata qualquer te ligar te chamando de amorzinho, opa, quem que é essa? Que voz é essa? Né? Porque existem também as vozes fakes, né? De vez em quando o inimigo tenta dar uma de ventrílogo por aí, mas a gente consegue discernir. Isso depende da comunhão, isso depende do hábito, isso depende do quão ricamente a palavra te habita, isso depende do tanto de tempo que você dedica para buscar a face de Deus em oração, para prestar atenção no que está sendo falado, para a palavra que está sendo explicada. Porque o objetivo dessa palavra é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente conhece a respeito dessa palavra, mais a respeito da pessoa e do caráter de Deus a gente conhece. A gente fica sabendo como Ele é,
como ele pensa, o que ele quer, de que forma ele se conduz, o que ele espera dos seus filhos, o que ele gostaria que não acontecesse na voz dos seus filhos. Nós também, eu, por exemplo, na época que meu pai era vivo, ele morreu agora recentemente, está nos braços do Senhor, eu morro de inveja. Eu não comia torresmo perto dele. Se você comesse torresmo ao lado dele, aquela barulhada que o torresmo faz, né? A pele do torresmo, ele ficava incomodado, ele até levantava da mesa. Eu já conhecia meu pai. Aquele barulho do dente moendo o torresmo deixava ele irritado, deixava ele inquieto. Eu, por exemplo, eu não gosto de comer perto de pessoa que come muito assim. Tem gente que come meio assim, né? Fazendo uma barulhada. Isso me incomoda. Eu pego meu prato e vou para tu quer os incomodados que se retiram. Já não tem gente que come assim, voando arroz. Fica voando comida, fazendo aquela mastigueta. Eu não sei, eu sou meio nojentinho, né? Então eu prefiro. O pastor Geraldo é muito nojentinho também. Eu já conheço o pastor Geraldo, por exemplo, quando eu frequento a casa dele, que eu lavo a mão, eu não saio balançando a mão pelo corredor, que eu sei que ele vai ficar chateado. Ele não vai pegar um pano e limpar, ele vai mandar a Elaine pegar um pano e limpar o corredor. Entendeu? Eu já conheço o pastor que eu tenho. Quando eu faço isso, é para chatear, é para provocar, porque eu sou meio chatinho. Eu gosto às vezes de chatear meus amigos, assim, mas só para criar um clima, né, de brincadeira. Então às vezes eu saio lá no banheiro dele balançando a mão, aí ele fica nervoso. A gente conhece, a gente vai convivendo. Até aqui mesmo entre nós, a gente já sabe o jeitão do Natan. Por exemplo, a gente sabe que ele é super falador, não para de falar 1 minuto. Ele dá palpite o tempo todo, ele não deixa nem eu falar nada. De tão prolixo que ele é, e assim vai, a gente vai conhecendo um ao outro. O Joel, às vezes você conversa com ele, você não sabe se ele está aqui, se ele está online, se ele está offline, né? A gente já conhece, ele tem esse jeitão meio distraído. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou caladinho, tímido, introvertido, quietinho, né? Não falo quase nada, como diz o irmão Araújo Neto. Então, nós temos 2 opções: andar por mim mesmo e andar no Espírito. E eu já falei isso aqui há uns dias atrás, eu vou repetir. E quando eu opto por andar de uma forma que agrada a Deus, ainda assim também eu tenho 2 opções. Eu posso fazê-lo na carne ou posso fazê-lo no Espírito. E se eu tiver que escolher entre obedecer 613 mitzvot, 613 mandamentos, ou ficar de ouvido sintonizado na voz do Espírito Santo e fazer aquilo que ele soberanamente decide, eu prefiro viver sintonizado com o Espírito. Mesmo porque esses 613 mandamentos que compõem a lei mosaica, é difícil até decorar todas. Quanto mais obedecer todas. Mesmo porque, eu creio que aqui ninguém sabe os 613 mandamentos mosaicos de cor, sabe? Não, Hugo, não sabe. Tem divisões, né? Tem divisões, né? Mas saber os 613 de cor, e além de saber obedecer um por um, sem falhar em nenhum, é complicado. É complicado. Porque Tiago fala que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Se você obedecer 612 e der uma escorregadinha nenhum, você transgrediu os 613. Essa é a ótica de Deus. Ou é tudo, ou é nada, né? E ainda por cima, nós temos um versículo aqui também em Tiago, que agora eu não estou achando, porque está tão rabiscado o meu Tiago que as letras esconderam no meio dos coloridos, que fala que todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então é da nossa natureza falhar.
Por isso o Senhor nos dá graça. E nesse nosso texto, também de Gálatas, fala que existem consequências para a forma através do qual nós optamos em agir. Se nós optamos em agir por nós mesmos, Gálatas 6:8 fala que a consequência disso vai ser a corrupção. E se nós optarmos a viver pelo Espírito, semear para o Espírito, a consequência disso vai ser a vida eterna. Gálatas 6:8. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Porque quando nós agimos fora, com a revelia do controle e da orientação que o Espírito nos dá, eu optei por não andar no Espírito, me comportar fora do controle do Espírito. A revelia daquilo que o Espírito Santo me orienta e busca o meu controle, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com esse século, mas que vos ofereçais como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregar a nossa vontade à direção do Espírito. E quando, então, isso vai gerar vida eterna. Já falamos aqui também que gera vida não apenas no presente, mas durante todo esse período de tempo que esse mundo ainda vai existir, e depois vai entrar pela eternidade afora, trazendo consequências. É igual a pedrinha que você joga no lago, dá aquelas ondas. Essas ondas vão repercutir pelos séculos dos séculos. Uma decisão que eu tomo aqui nessa vida. Eu decido, vamos lá no evangelismo lá do bairro Jardim Europa. Ah, tá frio. Nós pegamos frio ontem, ficamos com friagem caindo na cabeça, não foi, Elaine? O carro todo molhadinho e a gente exposto lá contra o Senhor. Guarda a nossa saúde aqui, que nós estamos fazendo a tua vontade. O sereno caindo na nossa cabeça, no caso do pastor Geraldo é pior ainda, né? O sereno caindo na nossa cabeça, aquele frio que é lá no alto do monte. Jardim Europa, o lugar é alto, dá para você ver assim. Nós vamos falar, mozinho, vamos dar um nó cego aqui no pastor Geraldo, vamos falar que não vamos, vamos fingir que estão doentes aqui, vamos falar que estão com febre, qualquer coisa, e não vamos dar um nó. Pela pregação de hoje. A consequência disso é que a coisa vai corrupção. A coisa vai apodrecer um pouquinho. Oi? Eu sei que você não vai fazer isso. Como é que é? Eu sei que você não vai fazer isso. Só tá brincando. Claro. Mas tem um microfone aí na hora das perguntas, hein? Tá aí. Tá ao lado do Marcelo, se não me engano. A coisa vai desintegrar. Quando alguém for fazer pergunta, a coisa vai desintegrar, vai apodrecer, né, vai dissolver, que é o sentido da palavra corromper aqui no grego. Ou eu opto por ir lá no Jardim Europa, atender o chamado de Deus, a vontade de Deus para aquele momento das nossas vidas, e nós vamos lá e proclamar uma palavra. Não teve um fruto visível, ninguém foi à frente, se manifestou, eu aceito Jesus Cristo, coisa e tal, mas a palavra foi gritada para toda aquela região lá. Mesmo quem estava em casa ouviu. E o pastor Geraldo, se não me engano, citou uma passagem de Isaías que fala que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz aquilo para que o propósito ao qual Deus a determinou. O que Deus vai fazer com essa palavra? Isso não é problema meu. Paulo planta, o Apolo rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Nos cumpre obedecer, querendo ou não querendo, entendendo ou não entendendo, gostando ou não gostando, o importante é obedecer. Você vai e semeia. O que vai acontecer com aquela semente? Aí já é Deus que é responsável. A nossa obrigação, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade é fazer o que o Espírito nos orienta a fazer. E ainda vai ter prêmio por isso, lá no tribunal de Cristo. Mas, pelo outro lado, quando nós agimos fora, a revelia do controle
e da orientação do Espírito, Deus não tem compromisso ou responsabilidade com as consequências e desdobramentos que vão advir dessas minhas decisões. É o vinho do Noé. Noé, engraçado que quando Deus não tem participação... Bom dia, gente. Bom dia. Tudo tranquilão? É um motoqueiro chegando. Por exemplo, quando é algo que é do homem, né, o seu Deus, é o Deus lá do rapaz lá, quando é uma decisão que é tomada fora do Espírito, Deus ele não participa disso. Eu sempre achei interessante essa passagem lá em Gênesis 9, despertando Noé do seu vinho. Isso é uma decisão que Noé tomou, que não foi adiantada. O Espírito não falou assim, enche a sua cara aí, fica de fogo e vai dormir de pileque. Não foi algo que o Espírito Santo orientou Noé a fazer. O Espírito Santo orientou Noé a chamar um casal de cada animal, a construir uma arca de tal e tal e tal medida, mas encher a cara não foi Deus que mandou. Então, despertando Noé do seu vinho, ou seja, Deus não tem responsabilidade com as consequências que advêm das decisões que eu tomo fora do Espírito. É a corrupção, aquele que semeia para a sua própria carne, da carne colherá dissolvimento das coisas, corrupção. E essas consequências, esses desdobramentos, invariavelmente, quase sempre, eu posso dizer sempre, são nefastos, são ruins. Ainda que haja bondade e misericórdia da parte de Deus para a gente lidar com essas consequências. Deus é tão generoso, é tão bacana, que mesmo quando eu tomo decisões fora da orientação dele, do Espírito, quando eu resolvo andar fora do Espírito, Deus é tão bondoso e tão misericordioso, tem tantos salmos que falam sobre isso, que Ele ainda nos dá misericórdia para lidar com essas consequências. Mas é bem melhor não lidar com as consequências. Fumar vai trazer câncer. Está lá no maço cigarro. Quem fuma sabe, estou correndo risco de ter necrose, de morrer de câncer, de ter infarto. Mas eu vou fumar assim mesmo. A gente já está avisado. E Deus não tem. Quando eu tiver o câncer, eu falo, Deus, por que o Senhor me deu esse câncer? Eu te dei esse câncer, você se deu esse câncer. Mas vai ter, ainda assim vai ter a misericórdia de Deus para lidar com esse câncer. A palavra fala em muitos lugares a respeito de sexo ilícito. Aí quando vem a gravidez, quando vem a doença da DST, Senhor, por que? Você que procurou, eu não te mandei fazer isso. Aliás, eu falo através da minha palavra muito ao contrário a respeito desse tipo de assunto. Então, o sexo ilícito pode levar à gravidez, a doença sexualmente transmissível, sífilis, etc., essas coisas tudo que tem por aí. Mas quando isso vier, se eu resolver andar fora da palavra, fora da orientação do Espírito, ainda vai ter bondade e misericórdia da parte de Deus para lidar com essas coisas. Mas o ideal é que não. O ideal é o que eu ande de acordo com a luz que o Senhor me traz pelo Espírito, através da sua palavra. Porque, além de eu ser melhor sucedido naquilo que eu decido, a parte B do versículo fala, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Que são os desejos que essa velha natureza impõe, tenta me induzir, sempre com o objetivo final de Satanás, é que eu tenha prejuízo, que eu morra e que eu seja destruído. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não é? Que foi falado ontem. E o Espírito Santo, ele sempre vai trazer uma orientação cujo objetivo é que eu seja vitorioso, que eu tenha vida, e vida abundante, vida sobrando, vida para mais. É tanta vida que sobra até vida para eu distribuir para os outros. Esse é o objetivo. E no versículo 18 do nosso texto de Gálatas, que vai do 16 ao 25 que a gente está estudando, fala que se sois guiados pelo Espírito,
não estais sob a lei. E onde é, não estais sob a lei. Onde é que tem uma parte aqui do versículo que fala que contra essas coisas não há lei? Engraçado, eu jurava que era nesse texto aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ah, tá, é aqui na parte B do verso 23, do nosso texto de Gálatas 5, 16 a 25. Contra estas coisas não há lei. Que coisas são essas? São as que nós vamos estudar. Amor, alegria, paz. O fruto do Espírito. Não existe você nunca vai encontrar uma placa no hospital, na rua, né, pregado no poste, ou em alguma igreja, fala assim: é proibido fazer o bem. Amar está sujeito à multa. Não tem nenhuma placa em nenhum hospital assim: é proibida a entrada de pastores para ficarem orando aqui, trazendo cura, libertação, alívio, paz de espírito e tranquilidade para os doentes. Nós queremos que eles sofram. Não existe lei contra essas coisas. É proibido ficar alegre. Existe? Não existe nem lei humana e muito menos lei divina. Muito pelo contrário. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos 13, 8. Vou até dar uma chegada lá. Porque o fruto do Espírito, lá no verso 22, é amor, alegria, paz. Dá para a gente dividir em 3 grupos de 3, para quem gostaria de decorar. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade. Fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. 3 coisas aqui são frutos de uma relação vertical, uma relação com Deus. O amor incondicional, o amor que só Deus tem a capacidade de amar. E Ele nos dá o dom de amar. A gente até canta aqui, não canta? E que nos deu o dom de amar. Quando a gente ama o amor incondicional, é porque Deus está amando através de nós, porque nós não conseguimos produzir esse amor. Ele é impossível de ser produzido pelo homem natural. Porque a nossa velha natureza é inimiga de Deus. Mas o amor, a alegria e a paz, elas são características, são aspectos do fruto do Espírito, no que tange a nossa relação vertical, nossa relação com Deus. É o fruto imediato do Espírito. A longanimidade, a benignidade e a bondade são aspectos que tangem o horizontal, a forma como eu me relaciono com o outro, com o próximo. Observa, ser longânimo é ter paciência. É aquela pessoa que pisa na bola de novo, de novo, de novo e de novo, e eu continuo dando chance para aquela pessoa. Eu estou sendo macrotumos, eu estou sendo longânimo, eu estou dando chance. É o que o Pedro fala com relação a Deus também lá, que ele fala: desde que nossos pais morressem, esses crentes ficam falando que Jesus está vindo, está voltando, não vai acontecer nunca. Eu falo: não, senhor. Vocês estão julgando que a coisa está demorada, é porque Deus é longânimo. Ele é macrotumos. Ele está dando mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Então, o amor, a alegria e a paz regem a relação vertical. É aquilo que Deus derrama no nosso coração. A paz de Deus, a paz com Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força. A longanimidade, a benignidade e a bondade regem a nossa relação horizontal, a forma como eu lido com o outro. E a fé, ou fidelidade, a mansidão e o domínio próprio rege a relação de mim comigo mesmo. Eu ter a cratia, ter o domínio próprio. Eu gosto muito de um provérbio que fala que a pessoa que consegue conter o seu espírito, que consegue ter domínio próprio, tem mais valor do que uma pessoa que conquista uma cidade fortificada.
Quando ao invés de falar um palavrão ou dar um soco na cara de alguém, você consegue se conter pelo Espírito, ter o domínio próprio, para Deus isso tem mais valor do que você chegar diante de uma cidade que tem aquela muralha, tem aquele pessoal derramando um azeite quente, as pedras na cabeça, tem flecha, tem lança, aquela coisa toda, e você chega lá no peito e derruba aquela cidade sozinho. Isso para Deus é mais... desde ontem os cachorros são simpáticos a nós, né? Ontem lá na praça tinha um totó lá também que adotou o Joel. Na opinião de Deus, por ser mais difícil, tem mais valor a pessoa que se controla, que pratica o domínio próprio, evidentemente pelo Espírito, do que a pessoa que toma uma cidade fortificada. E aqui em Romanos, nós estamos olhando um aspecto contra essas coisas, não há lei, né, não existe, é proibido amar. Romanos 13, nos versículos 8 a 10, diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque existe um mandamento lá em João 15. Jesus não sugeriu, Jesus não pediu, Jesus não deu uma opinião, ele mandou. É imperativo, é uma ordem. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Por quê? Eu estou até fazendo uma coleção de versículos desse sentido, não sei nem para quê, porque não me foi pedido estudo a respeito disso, mas é que eu gosto de colecionar versículos dentro de um assunto. Eu estou lendo os Salmos do 1 até o 150, porque só eu e a Lulu somos fazendo parte desse grupo. Eu criei lá um grupo chamado Links do Chá. Chá sou eu, né? Casamento de Almeida. Nesse grupo eu fico colocando apontamentos. Às vezes coisa que eu leio assim em um site cristão que eu acho bacana, eu vou lá, dou um Ctrl+C e dou um Ctrl+V lá no Links do Chá. Às vezes um versículo, quando é um versículo que fala a respeito de como Deus trabalha conosco, mesmo quando a gente está dormindo, eu recorto esse versículo da Bíblia, que eu tenho duas Bíblias offline no meu smartphone, uma na versão Almeida Fiel, que eu gosto muito, e numa na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, que eu gosto mais ainda, a revista atualizada, a ARA, né? São as minhas duas versões favoritas. Estou começando a gostar da NVI, ela é um pouco flexível, mas ela é interessante. E aí eu vou e recorto esse versículo, e eu separo esse versículo e ponho uma carinha de sono assim, né? Aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Aí quando é um versículo relativo a Deus governando desde os céus, eu recorto esse versículo e coloco uma coroa. E eu já tenho um estudo lá, é um apontamento, não é um estudo. Eu vou separando isso no Links do Chá, que depois eu mando como e-mail para o meu e-mail. Aí isso vira um grande bloco de nota, um TXT, que depois eu transformo num Word, que aí dá para você recortar e coisa e tal, e fazer isso tudo com a coisa. É uma forma de você ir separando o versículo. É como se fosse um bloco de notas virtual. E só eu e a Lulu que somos, fazendo parte desse grupo, né? Às vezes eu falo, você não precisa nem ler o que eu posto aqui não, porque eu estou só anotando para mim mesmo. Mas ela aproveita e lê. E tem lá os versículos que eu estou separando que falam do mundo nos odiar. Ele falou, olha, você não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me odiaram a mim, vos odiarão também a vós outros. Então eu já separei lá uns 111 versículos desse sentido. A Bíblia fala muito a respeito de sofrermos inimizade por causa do nome de Deus. E a palavra que nós estamos lendo a respeito de a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, houve um mandamento da parte de Deus, né? Deus, eu estava falando aqui agora, Jesus Cristo não sugeriu, não pediu, não implorou, ele mandou, é um imperativo, é um aorístico, né? É uma coisa forte no grego. Ele mandou, que vos ameis uns aos outros,
Assim como eu vos amei. E de que forma ele amou? De forma sacrificial, se dando pelo outro, morrendo no lugar do outro, se colocando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto e milésimo lugar na própria agenda. Por quê? Porque Jesus Cristo era consciente de que nós seríamos perseguidos por amor do nome dele. Ele avisou: no mundo tereis aflições. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai padecer perseguição, sofrimento. Está lá em Timóteo. E ele sabia, se o mundo vai odiar o nascido de novo, vai odiar a igreja, o mais sensato, o que a igreja pode fazer para se proteger é amar o outro. No que eu amo cada um dos irmãos, no que cada um dos irmãos me ama, a gente está criando uma rede de proteção. Porque é a coisa mais idiota, mais estúpida, mais insensata que existe. É um crente ter raiva do outro crente. É um crente odiar outro crente. É um crente não ir com a cara do outro crente. Isso é como dar um tiro no pé. É você pegar o revólver assim, pá! Você está dando um tiro no próprio pé. Porque a gente fala, a palavra fala em Coríntios, fala em Efésios, fala em um monte de lugar que nós formamos um só corpo. Que nós estamos unidos no mesmo Espírito ao Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós somos membros uns dos outros. Se um sofre, todo mundo sofre. Lembra, Elaine? Se um é honrado, todo mundo é honrado. A gente não percebe isso. Isso está num nível espiritual tão profundo que a gente às vezes nem aceita ou não concorda. Mas o que acontece com um irmãozinho que tem um espírito que é nascido de novo lá na China, afeta a igreja local que ele frequenta, afeta a igreja na China e afeta a igreja no mundo. Nós que estamos vivos aqui juntamente com ele. O que acontece com o irmão Américo, com o Osiel que está no hospital, com cada nascido de novo no planeta, afeta todos os nascidos de novo do planeta, quiçá os que estão no céu. Eu nem afirmaria, mas é até possível, porque a palavra em Efésios fala que, ontem a gente está falando sobre isso no carro, né, pastor Leandro? Que existe uma família que está na terra, uma parte da família que está na terra, uma parte da família que está nos céus. Sois estrangeiros e peregrinos, concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Tem uma parte aqui em Efésios que fala, tanto a que está no céu como a que está na terra. Que nós da velha geração, né, irmão Américo? Eu gosto de me colocar na turma dos velhinhos. Eu estou doido para fazer 60 anos. Estou doido que chega 2021. Só para falar que eu sou sexagenário. Nossa, vai ser bom demais. É meu sonho de infância, é ficar velho. Desde que eu era criancinha, eu era doido para ficar barbudo, assim, aquela barbinha branca. Meu sonho de infância é ser idoso, é ser velho. Né? Para as pessoas te respeitar, tipo, vão ouvir a sabedoria desse moço aqui, vão ouvir o que ele tem para dizer. Meu sonho de criança é ficar velhinho. Né? E estou chegando lá. O Senhor está me dando graça. Espero que Ele me dê mais algumas décadas de vida aí para eu ficar alcançar o seu Américo. Espero que eu estou chegando, viu, seu Américo? Já falei. Me espera aí que eu estou chegando. Eu nem sei porque que eu entrei nesse assunto. Mesmo porque essas gerações, como diz a dona Adélia, ela que inveja o cabelo lindo, né? Branquinho. Aí Meu sonho é ficar jovem. O meu tá ficando, o meu tá a caminho. O meu já tá uns 40% branco já. Mas meu sonho é ter todo branquinho, prateadinho assim. Acho lindo. Não vou pintar cabelo, não. Pintar cabelo é coisa de bobão. A gente fica doido porque a palavra fala tanto sobre as cãs, sobre o valor da cã, não fala? O tempo fala muito, vai ver Provérbios, vai ler Salmo, vai ver o Novo Testamento, fala muito sobre isso. É uma coisa de honra. O pessoal vai e se desonra, pinta o cabelo. Não é doutrina, isso é só uma opinião. Então, o amor é uma dívida
É uma dívida. Quando eu não amo o Marcelo, eu estou sendo caloteiro da fé. Eu estou sendo caloteiro do amor. Eu devo amor a ele. Se eu não o amo, eu estou dando cano nele. É pior do que dar o cano de pegar 200 conto emprestado e não pagar. Porque dinheiro é só dinheiro. Mas amor é uma coisa que faz falta. Ela é inerente, é básica, ela é essencial no corpo de Cristo. Então, quando lá em casa eu falo assim, não vou cachar para daqui a Marcelo, eu estou dando um tiro no pé. Eu estou deixando de me amar. Eu estou deixando de amar a Cristo. Se eu não amo o irmão, se eu não amo a igreja, eu não amo a Deus. Nós estudamos 1 João aqui. Como é que eu posso falar que amo a Deus a quem eu não vejo e odiar o irmão? E não amar o irmão a quem eu vejo? É contraditório. Então a ninguém fiqueis devendo, então é uma dívida. Fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É o ponto que eu quero chegar quanto a essas coisas numa lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, e há muitos, centenas, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Quem ama não adultera. Quem ama não cobiça, não inveja, não testemunha contra. Quem ama não mata. Quem ama não rouba. Ou seja, quando você opta por andar no Espírito, o Espírito produz o seu fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade e vai. Fidelidade, domínio próprio. O primeiro que é citado é amor. É como se todos esses 9 aspectos do fruto do Espírito se resumissem em um só: o amor. Pode dizer que o fruto do Espírito é o amor. O resto vem como tempero, vem como consequência. Tanto é que não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O amor encabeça, o ágape no grego, né? Porque nós vamos estudar um por um no grego. O ágape encabeça e engloba todos os outros 8 aspectos. De sorte que, quando você opta por andar no Espírito, entregar o seu cotidiano, a sua conduta, a sua prática cristã ao Espírito, ele frutifica o amor, que é algo incondicional, que é o amor que nós não temos a capacidade de falsificar. Eu me lembro também de um irmão que me dizia em 1981, isso foi há quantos anos atrás? Hein? 37. Uns 37 anos atrás, né? Vai fazer 37 agora em novembro. Porque há 37 anos atrás ele falava assim: só tem uma coisa que Satanás não falsifica, é o amor. Ele falsifica passagem na Bíblia, ele falsifica milagre, ele falsifica aparições, ele se transfigurando. Mas o amor, ele não tem matéria-prima para fabricar amor. Porque Deus é amor. Ele não é Deus. Amor é fruto do Espírito, ele é outro Espírito. Então, e não é do interesse dele falsificar amor. O amor está na contramão da ideologia dele, que é o medo, que é a mentira. Eu também, um outro estudinho que eu estou fazendo aí, é um estudo sobre o medo, é uma coisa muito interessante. Não vou nem entrar nesse pormenor, porque é muito longo, é uma coisa muito interessante. Porque a gente pensa que o contrário do amor é o ódio, não é. O contrário do amor é o medo. O medo nos afasta de Deus. O Adão escondeu. Assim que ele pisou na bola, que ele comeu do fruto que não era para comer, ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu. Deus falou: Adão, onde é que você estava? Não, eu ouvi a sua voz, tive medo. É a relação natural do homem sem Deus, é o medo. E nós sabemos, através de 1 João, que o amor amadurecido, o amor perfeito, o amor completo, ele lança fora todo medo. Medo e amor são incompatíveis. Eu não tenho medo de uma pessoa que me ama.
Aquela pessoa só quer o meu bem. Né? O cachorrinho, quando ele sabe que você gosta dele, ele chega balançando o rabinho. Ele não fica quase, igual a gente passou por um cachorro aqui subindo a rua. Ele viu gente, ele se afastou assim, toda essa calma, eu sou da turma que gosta dos bichos. Eu não vou te jogar pedra, eu não vou te bater, eu não vou, porque tem nego tão estúpido por aí que agride animal. 2 gatos da minha mãe foram mortos apedrejados. Uma gata linda, amarela, linda, linda. Eu não sei como que a pessoa consegue fazer isso. Aliás, tem gente que consegue fazer o mal contra outra pessoa, né? É porque a gente está em outra vibe, né? Em outra inclinação, em outro espírito. Isso para a gente é meio inconcebível. Aquela mulher que o juiz soltou, que violou uma criança de poucos anos de idade com o dedo, e torturou, e queimou, e bateu, você viu? Não, eu vi o contrário. Uma mulher aí que torturou uma criança que ainda por cima tem problema mental. Uma criança de 4, 5 anos. Aí o pendrive com o filme sumiu. O juiz inocentou a mulher e soltou. Essa justiça ridícula que a gente tem aqui nesse país. Ou seja, uma pessoa que tortura uma criança, onde que ela, como que a pessoa consegue fazer isso? É falta de amor. Sendo que o amor é o contrário. Ele assume a dor do outro. Ele busca o bem do outro. Amém? Quando o pastor Geraldo senta aqui é porque está para acabar. Pastor Geraldo fora. Semana que vem nós vamos continuar, se o Senhor permitir, olhando essa relação entre a lei e aquilo que o Espírito Santo frutifica nas nossas vidas. Amém?